Do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12, e versículo de número 1, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, o Senhor Deus chamando Abrão. Só que quando o Senhor chama Abrão, o Senhor já dá uma ordem para ele, dizendo: sai. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Nós vemos uma mudança acontecendo aqui. Nós vemos o Senhor dando uma ordem para que tudo comece a mudar. Depois dessa ordem do Senhor, Abrão obedeceria e a vida dele mudaria completamente. O Senhor, ele diz para você: eu vou começar a trazer mudanças para a sua vida. Quando nós vivemos o propósito de Deus, quando nós vivemos um chamado da parte dos céus para a nossa vida, quando Jesus nos chama para uma missão, irmãos, nós precisamos ter a maturidade de compreender que muitas coisas podem mudar. Você vai observar que Jesus, quando ele chama os seus discípulos, todos eles precisaram deixar tudo e seguir ao Senhor. A mesma coisa que aconteceu com Abrão. Quando Deus chamou Abrão, Abrão precisou deixar tudo para seguir o chamado de Deus. Deixe o que preciso for. Se for preciso deixar alianças, deixe. Se for preciso deixar lugares, deixe. Se for preciso deixar pessoas para trás, deixe. Mas o Senhor está dizendo: só não deixe o meu chamado. Só não deixe de me obedecer. O apóstolo Pedro vai nos dizer: importa obedecer a Deus do que aos homens. O que importa, irmãos, é nós obedecermos às ordens do Senhor. E muitas vezes as ordens de Deus a gente não vai compreender. A gente não vai entender, só nos cabe obedecer. Imagine para Abrão ter que sair de Harã, ter que sair do meio da sua parentela, ter que sair de perto do seu pai, para ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Deus havia designado. E outra coisa, Abrão, ele não tinha testemunho de alguém antes dele. Por isso ele foi chamado pai da fé, porque ele creu na palavra. Ele não é que nem a gente hoje, não. Hoje nós abrimos, aqui o YouTube, tem palavra como essa, tem vídeos, tem testemunhos. A gente vai para a igreja, Deus usa pessoas para testemunhar. Mas o tempo de Abrão não era assim, não. Abrão só ouviu a voz de Deus e obedeceu. Declare comigo: Deus vai fazer uma limpeza na minha vida, eu vou obedecer a voz dele. Deus vai fazer uma limpeza na minha vida, eu vou obedecer a voz dele. Não se assuste com a limpeza. Não se assuste quando Deus começar a mover muitas coisas de sua vida. Porque quando o Senhor nos chama para um chamado, para um propósito e para a salvação, a nossa vida começa a mudar. Pessoas que a gente nunca imaginou que nos deixariam começam a nos deixar. A gente sai de lugares que a gente nunca imaginou que a gente sairia. Irmãos, é uma coisa impressionante. A nossa vida começa a mudar por completo quando nós temos um chamado. E como Abrão tinha o chamado do Senhor aqui, você também tem. O Senhor te chamou para algo grande. E Ele diz para você: todas as vezes que eu chamo alguém para algo grande, para me seguir, para fazer a minha vontade, eu vou mudar a vida dessa pessoa. Eu vou transformar a história dela. Eu vou fazer muitas mudanças acontecer. É como eu falei, a exemplo dos discípulos do Novo Testamento. Aqui foi Abrão, no Antigo Testamento com Deus. E no Novo Testamento tem Jesus e os discípulos. Quando Jesus, ele chamou os discípulos para seguirem a ele, os discípulos precisaram deixar tudo e seguir a ele. E tem momentos, irmãos, que nós vamos precisar deixar algumas coisas para trás. Mas o importante mesmo é seguirmos as ordens do Senhor. O importante mesmo é obedecermos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Abrão partiu de Harã.
Arã precisa ficar para trás, Arabacantaraia. Parentes que não somam precisa ficar para trás. Amizades que não somam precisa ficar para trás. Isso é Bíblia, Rirecantaraia. Está escrito na palavra. Abrão precisou deixar muitas coisas que eram importantes para ele para trás, para vivermos aquilo que Deus tem para nossa vida. Muitas vezes vamos precisar dizer não para muitas coisas, mas Deus está dizendo: se você me obedecer, eu vou fazer coisas grandes na sua história. Se você deixar eu mudar a sua vida, se você deixar eu quebrar alianças que eu não quero, se você deixar eu te mover de lugares e te colocar onde eu quero, eu vou fazer coisas grandes na sua história, irmãos. Coisas grandes e sobrenaturais fez o Senhor na vida do pai da fé. Fez o Senhor na vida de Abraão. Os discípulos de Jesus também viveram coisas grandes, viram coisas miraculosas, milagres, sabe, extraordinários. Eles conviveram com o Senhor Jesus, irmãos. Eles tiveram um privilégio que muitos queriam ter, que nós queríamos ter. Porque eles foram testemunhas oculares daquilo que Jesus havia feito na terra. Eles foram testemunha ocular. Através dessa palavra, o Senhor, Ele diz para você: eu quero te apresentar coisas grandes. Aleluia. Eu quero te apresentar coisas firmes. Eu quero te fazer viver o sobrenatural. Eu quero te dar experiência, sabe, surpreendente. Mas para isso você precisa acreditar na minha palavra. Para isso você precisa ouvir a minha voz e me obedecer. Para isso você precisa deixar muita coisa para trás. E eu vou lhe dizer algo da parte de Deus. Se Deus limpar a sua vida e Ele tirar algumas pessoas da sua história, é porque essas pessoas não são boas para estar na sua história. Porque se elas fossem boas, Deus não tirava elas da sua história. Tem lugares que Deus quer tirar você, é porque eles não são bons para você. Porque se eles fossem bons, o Senhor deixava você permanecer neste lugar. Você está entendendo? Que o Senhor, Ele limpa a nossa história quando Ele tem um chamado na nossa vida. Talvez você tá nessa fase, né, de um bocado de gente sumir, de você mandar uma mensagem para as pessoas e elas não querem te responder, delas te excluírem no meio da parentela, delas fazerem festa e não te chamar. É normal. Os escolhidos são excluídos muitas vezes, na verdade todas as vezes. Os escolhidos, pode ver na Bíblia, irmãos. E não é diferente nos nossos dias, não. Quando o Senhor nos escolhe, muitos vão nos excluir. E que bom. Sabe por quê? Porque se estão nos excluindo é porque não é para nós estarmos no meio deles. Porque Deus, Ele tem coisas grandes para fazer na nossa vida. E todos aqueles que for corromper, que for retirar você do caminho do Senhor, Deus vai remover da sua vida. Porque tem gente que a gente até gosta, que a gente até tem apreço, mas Deus não quer. Deus não quer muitas vezes que a gente sente na roda dos escarnecedores. Deus sabe, e Ele diz na palavra dele, que as más conversações corrompem os bons costumes. E às vezes Deus tira você de roda de amizade, de roda de fofoca, de conversa, sabe? Aí você diz: eu gostava tanto de fulana, eu gostava tanto de conversar com ela, e Deus está dizendo: eu sei porque eu tirei da sua vida. Tudo aquilo que for para atrapalhar o trabalhar de Deus, Deus vai remover. Você vai precisar deixar para trás. Mas se você deixar, Deus vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Se você disser não à sua própria vontade, você vai ver Deus trabalhando de uma forma miraculosa na sua história. Declare comigo: eu vou dizer não à minha própria vontade para viver os sonhos de Deus. Eu vou dizer não à minha própria vontade para viver os sonhos de Deus. Deus havia escolhido Abrão para ser pai de uma grande nação. Deus havia escolhido Abrão para algo grande. E Arã poderia limitar Abrão. Saia dos lugares que te limitam. Saia do meio de pessoas que te desprezam, que tem prazer em te menosprezar. Porque tem gente, irmãos, que é assim. Tem prazer em menosprezar o outro. Tem prazer em desprezar este cantaraia. Através dessa palavra o Senhor está dizendo: saia de Arã. O Senhor está dizendo: saia do meio de pessoas que eu já falei a você que eu não quero, e você insiste. Você vai observar que não foi fácil para Abrão, porque o Senhor disse para ele: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai. O Senhor deu 3 ordens para ele de sair: sai da terra, da parentela e da casa de seu pai. Você acha que foi fácil para Abrão? Não.
Assim como não é fácil para você, mas Abraão obedeceu. Obedeceu e o Senhor está dizendo: obedeça. Obedeça, porque eu tenho coisas grandes para cumprir na sua vida. Sabe por que muita gente, irmãos, não vive o grande de Deus, não vive o sobrenatural, só fica vendo os outros viver porque não tem coragem de obedecer? Porque não tem coragem de quebrar alianças. Porque não tem coragem de sair de lugares que te desprezam, sabe? Que te minimizam. Em nome de Jesus, o Senhor está dizendo para você: saia de lugares, do meio de pessoas que eu já disse a você que eu não quero na sua vida. Não insista. Abraão não insistiu dizendo: é meu pai, Senhor, é minha terra, é a minha parentela. Mas a Bíblia diz que partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara. O Senhor ordenou. Quando Deus manda, a gente não tem que ficar pensando 2, 3, 4 vezes. Deus mandou, arruma a mala e vai. Deus mandou, quebra a aliança. Deus mandou, Ele sabe o que está fazendo, deixa Ele afastar da sua vida. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem uma experiência para contar sobre pessoas, lugares que Deus, Ele mudou na sua vida depois que você se converteu, depois que você passou a seguir ao Senhor. Deus tirou pessoas que você nunca imaginou viver sem. Pessoas que você nunca imaginou viver distante. Lugares que você nunca imaginou sair. Deus tirou você. É porque assim, irmãos, quando nós passamos a seguir ao Senhor, é Ele quem direciona os nossos passos. É Ele quem diz se a gente sai, se a gente fica. É Ele quem diz quem fica na nossa história e quem sai. É Ele quem diz quem é importante e quem não é. Porque o Senhor conhece o íntimo do coração, irmãos. Muitas vezes nós vemos por fora, mas por dentro quem conhece é Deus. Talvez Deus, Ele tem falado contigo que Ele vai tirar algumas pessoas da sua vida e tem dado sinais para você. Mas você não quer acreditar e Deus está dizendo para você: eu sei quem é quem, eu conheço pessoas que você não conhece por dentro. Quantos amigos se tornaram inimigos, irmãos? Quantas pessoas eram amigos, depois se tornou um inimigo terrível? Você vai observar que quem conta os maiores segredos, quem faz escancarar, sabe, os maiores segredos de uma pessoa é o inimigo que era amigo. Por quê? Porque você confiou nele quando ele era amigo e contou os segredos. Então é por isso que Deus está dizendo: deixa eu tirar. Deixa eu remover da sua vida. Porque eu sei quem é quem. Eu sei quem é que lá na frente vai dar uma dor de cabeça terrível. Eu sei quem é que lá na frente vai lhe trair. Eu sei quem é que lá na frente não vai estar preparado para o que eu tenho contigo e vai invejar você. O Senhor, Ele afasta, irmãos, todos aqueles que venham assim a tentar atrapalhar os planos dEle. Todos aqueles que não estiverem compatíveis com a obra de Deus, com aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, Ele vai remover. Declare comigo: meu Deus vai remover todos aqueles que Ele não quer na minha vida. O meu Deus vai remover todos aqueles que Ele não quer na minha vida. Você vai observar que para Deus cumprir o que Ele tinha na vida de José, Ele tirou José da casa de Jacó. Porque Deus sabia da inveja dos irmãos dele para com ele. Você vai observar que quando Deus ele queria cumprir algo grande na vida de Jacó, Deus tirou ele da casa de Isaac. Porque Deus sabia que Esaú queria matar a Jacó. Então tem pessoas, irmãos, que se Deus não tirar a gente de perto delas, elas podem trazer um grande perigo para a nossa vida. Elas podem tentar destruir os planos e os projetos de Deus na nossa história. Deixe Deus tirar da sua vida pessoas que Ele não quer. Deixe Deus tirar da sua história pessoas que Ele sabe que não estão preparadas para viver o que Ele tem para você. Quantas pessoas você pensou: essa pessoa vai sentar na mesa da minha honra, e Deus tirou da sua vida? Talvez você está nessa fase de limpeza e você não está entendendo nada. Deus, quanta mudança é essa? E Deus está dizendo assim: na vida dos escolhidos, quando eu chamo alguém, eu mudo. Quando eu chamo alguém, a história dessa pessoa é transformada. Quando eu chamo alguém, essa pessoa tem que estar preparada, porque a vida vai começar a mudar. Aconteceu com Abraão no Antigo Testamento e com muitos outros que o Senhor chamou. E aconteceu com os discípulos de Jesus, quando Ele os convocou para serem discípulos dele. Todos tiveram que deixar tudo. Deixe o que preciso for. Nós precisamos renunciar, irmãos. Nós precisamos deixar para trás aquilo que não agrada a Deus. Tem momentos que nós vamos olhar para algumas coisas e vamos pensar: ai, como eu queria que isso estivesse na minha vida. Ai, como eu queria estar neste lugar. Ai, como eu queria esta amizade. Mas se Deus está tirando da sua história, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Se Ele está fazendo com você como Ele fez com Abraão quando chamou a ele e fez promessas para ele, deixe Ele limpar, deixe Ele fazer.
Entregue nas mãos dele, sabe? Tudo da sua vida, todos os seus sonhos, seus projetos, tudo o que você tem, entregue nas mãos dele e deixe ele cuidar. Não deixe ninguém atrapalhar o que Deus tem na sua vida. Todos aqueles que Deus vê que é uma pedra de tropeço, Deus vai tirar. E o Senhor diz para você através dessa palavra: se eu estou removendo do seu caminho, se eu estou tirando você de lugares, é porque eu tenho algo maior preparado para você. Eu tenho um cumprimento de promessa, eu tenho um cumprimento de palavra, diz o Senhor. E nem todo mundo vai estar apto, nem todo mundo vai ser, sabe, uma pessoa preparada para estar no cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Abraão precisou deixar para trás a sua terra, precisou deixar para trás a sua parentela, precisou deixar para trás a casa de seu pai. E ele foi para uma terra que o Senhor iria mostrar para ele. Ou seja, ele saiu sem mapa na mão, mas obedeceu aquilo que o Senhor ordenou. E Deus honrou a fé de Abraão. Se você der o primeiro passo, Deus vai honrar a sua fé. Se você entregar nas mãos de Deus a sua história por completa, a sua vida, você vai ver sua vida mudando. Porque aqueles que confiam no Senhor, aqueles que entregam o caminho a Ele, Ele faz coisas grandes. É tempo de confiar no Senhor, porque Ele vai mudar a sua história por completo. Declare comigo: meu Deus está prestes a mudar minha história por completo. O meu Deus está prestes a mudar a minha história por completo. Foi por isso que Ele lhe trouxe aqui. Porque Ele não quer que você se assuste quando muitas coisas começarem a acontecer. Quando muita limpeza começar a chegar na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por falar conosco de uma maneira tão linda, nos mostrando, Pai, que muitas vezes o teu chamado vai fazer com que pessoas fiquem para trás, vai fazer com que alianças sejam quebradas, vai fazer que mudanças aconteçam na nossa vida, Pai. Oh, Senhor, quando somos escolhidos por Ti, nós passamos por grandes mudanças, mas nós sabemos de uma coisa, temos convicção e certeza que as mudanças que o Senhor faz na nossa vida é para melhor. Aquilo que o Senhor tinha preparado para Abraão, era maior, era algo que nem ele mesmo tinha noção, Pai, do que aconteceria na vida dele. O papel de Abraão foi obedecer e o teu foi cumprir a tua palavra. Eu te peço, Senhor, cumpre a tua palavra na nossa vida, porque nós vamos obedecer. Limpa a nossa história, Pai. Remove do nosso caminho todos aqueles que não são compatíveis com a tua promessa. Todos aqueles que não estão aptos, não estão preparados para ver os sonhos do Senhor na nossa vida. Quebra toda aliança que não provém de Ti, Pai. Ô Senhor, tira todos aqueles que o Senhor sabe, meu Pai, que precisam sair da nossa vida. Mesmo que a gente não compreenda, Pai, mas limpe a nossa história. Não deixe ninguém, Pai, que não estiver compatível com a tua promessa, com os teus sonhos, com os teus projetos para a nossa vida. Não deixe permanecer na nossa história. Limpa a nossa vida, Pai. Traz mudanças para a nossa história. Nos prepara para as grandes mudanças que começaram a acontecer na nossa vida. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor nos dê estrutura, Pai, porque muitas coisas começaram a mudar de uma forma sobrenatural na vida de pessoas que estão me ouvindo agora, de uma forma grande. O Senhor está dizendo a limpeza e mudança que eu tenho preparado para você. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção, Pai, à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha limpar a nossa história. Que o Senhor nos prepare, Pai, para
para que possamos viver o sobrenatural, para que possamos viver os teus propósitos, Pai, pois só vivem os teus propósitos aqueles que deixam o Senhor limpar a vida, aqueles que deixam o Senhor guiar os passos, aqueles que deixam o Senhor dar a direção certa, que possamos seguir, Senhor. Tens primazia, Pai. Nós queremos viver a novidade. Faz segundo o que te apraz. Trabalha na nossa história, Pai, de maneira sobrenatural e extraordinária. Assim eu te peço, meu Deus. E eu te agradeço crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O Deus que esteve com Abraão é o Deus que está contigo. O Deus que mudou a vida dele, que limpou a história dele, que removeu pessoas da vida dele que ele nem imaginava que um dia seria retirada. É o Deus que está dizendo para você: eu estou limpando o seu caminho, porque eu tenho coisas grandes, tenho coisas firmes que você ainda nem sabe para cumprir na sua história. E tem gente que não está apto para ver o que Deus tem na sua vida de perto. Que Deus te abençoe se você crê e receba esta palavra e esta limpeza na sua vida. Em nome de Jesus, declare amém.